Bom dia, família, bom dia, crianças. Mais uma semana, né? E continuamos com as nossas atividades, não é mesmo? Espero que todos estejam bem, todos em casa. Agradeço muito a todos que estão se empenhando, fazendo as atividades, me enviando, tá bom? Vamos continuar assim porque temos mais um tempinho pela frente, né? Nessa semana, nós iremos falar sobre a Páscoa. Tá? No próximo domingo, né, nós temos o feriado da Páscoa, a comemoração da Páscoa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa e aí eu tenho umas atividades propostas para vocês, tá? Vou enviar um vídeo que fala sobre um conto de Páscoa, que é da Turma da Mônica, onde o Maurício de Souza, ele explica o verdadeiro sentido da Páscoa, tá? Quem puder assistir, tá bom? Vai ser muito bom, tá? Então vamos lá. Hoje, então, falando sobre a Páscoa, né? Nós vemos aqui o que? Um coelho carregando o que? Um monte de ovos, né? Então, toda vez que a gente fala em Páscoa, o que vocês lembram primeiro? A maioria, com certeza, lembra de coelho, lembra de ovos. Só que a Páscoa, ela não tem só esse sentido de coelho, de ovos. E por que nós usamos o coelho e os ovos, muitas vezes, como símbolo da Páscoa? Né? Então, vamos entender um pouquinho? Então, gente, o que significa Páscoa? A palavra Páscoa, ela significa ressurreição, vida nova, né? Lá na antiguidade, lá atrás, os antigos hebreus, eles foram os primeiros a comemorar a Páscoa. Então, eles já comemoravam a Páscoa lá na antiguidade. Só que a Páscoa, ela possui diversos significados, né? Então, para os cristãos, no cristianismo, a Páscoa, ela significa o quê? Ela significa a ressurreição, a vida, o renascimento, né? E se vocês observarem, a Páscoa, ela nunca acontece no mesmo dia todos os anos. Então, a única coisa que nós temos é o quê? Que a Páscoa, ela acontece no segundo domingo após a Quaresma, certo? Então, aqui nós temos, ó, o símbolo do ovo, que eu falei para vocês, né? Por que nós usamos o ovo como um símbolo da Páscoa, que não são os únicos, né? Tem vários outros símbolos, que são os símbolos cristãos. Nós vamos falar aqui dos símbolos que, quando a gente fala em Páscoa, é o que vocês lembram. O ovo, por que a gente utiliza o ovo? Olha lá, o que tem saindo de dentro do ovo? Nós temos saindo de dentro do ovo um pintinho, não é? Então, por que o ovo ele representa a Páscoa? Porque ele simboliza a ressurreição, a vida, uma vida nova que se inicia. Então, do ovo surge uma vida, pulsativa um coração. E nós, com Cristo, renascemos pela sua ressurreição, que é um dos sentidos da Páscoa cristã, tá? Só que o ovo, então, em si, o ovo de chocolate, né, que daí as empresas aproveitaram, né, o ovo, e daí já fizeram o ovo de chocolate para ganhar em cima, né, o capitalismo, né, gente? Então, o ovo em si, não o ovo de chocolate, o ovo em si, ele significa o quê? Uma vida nova, que a partir deste ovo, uma nova vida vai surgir. E aí nós temos o outro símbolo que vocês conhecem bastante, né? Que quando a gente fala em Páscoa, vocês já falam, o coelhinho da Páscoa. Mas por que o coelho também? Né? Por que não a galinha? Por que não, sei lá, o cachorro? Porque o coelho, gente, ele é um mamífero que ele passa boa parte do tempo dele comendo, não é? Ele tem o quê? Pelo bem fofinho, e ele se alimenta do quê? De cenouras e vegetais. O coelho, ele precisa mastigar bem os alimentos dele. Para quê? Para evitar que os seus dentes, eles cresçam sem parar. Porque se o coelhinho não ficar mastigando, 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 mastigando,
os dentes dele vai crescendo, 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 e ele vai ficar com um dentão enorme, né? Então, por que utilizou? Por que o coelhinho é um dos símbolos da Páscoa? Porque o coelho, ele tem uma grande fecundidade. Como assim? Quando o coelho cria, ele cria o quê? Muitos coelhos. Então, ele é um bichinho muito fértil e cria constantemente, né? Então, por isso, o coelho, ele se tornou o símbolo mais popular da Páscoa. E é ele que ele simboliza a igreja pelo poder de Cristo e fecunda em sua missão de propagar a palavra. Então, o coelho, ele é muito fértil, ele cria muito. Então, é o símbolo do que também? É o símbolo de vida. Então, a Páscoa, ela não é só coelho e chocolate. A Páscoa significa ressurreição, significa vida. E aí, cada um na sua religião, na sua crença, né, acredita a Páscoa de alguma forma, ou talvez não acreditem, né? Mas nós temos esse feriado e como parte da ementa, né, nós temos que falar sobre esse feriado da Páscoa, tá, pessoal? Então, esses foram os dois símbolos que eu quis passar para vocês. Lembrando que tem outros símbolos que fazem parte do cristianismo, tá? Então, qual que é a proposta de atividade? A proposta de atividade é essa daqui, ó. Tia, o que é isso? Então, aqui nós temos um coelhinho feito com um rolinho de papel higiênico, tá? Esse coelho aqui, ele foi feito de que forma? Embrulhou-se o coelhinho, né? Encapou ele, enrolou ele com papel de presente, com EVA. Ah, mas precisa enrolar, tia? Não, não precisa. Vocês podem pintar com tinta guache, né? Fazer as orelhinhas, os olhinhos, o narizinho, o bigodinho, pode fazer a boquinha. Nesse caso aqui, ó, foi feito os pezinhos do coelhinho também. Mas nós temos outros exemplos, olha esse, ó. Nesse aqui, o coelho, ele foi pintado com tinta guache, e aí fez as orelhinhas, colou as orelhinhas e desenhou o restante do rostinho do coelho, né? Temos ainda, ó, um outro exemplo. Neste outro exemplo aqui, as orelhinhas do coelho foram feitas com os próprios rolinhos de papel higiênico. Então, cortou fitinhas mais finas e colou, fazendo a orelhinha do coelhinho. Então, eu vou deixar a arte com vocês, a criatividade com vocês, tá? Cada um faça o seu coelho da forma que achar mais fácil, né? Com os materiais que vocês possuem em casa. Rolinho de papel higiênico eu sei que todo mundo tem. Não tem EVA? Faça com outro material, faça com papel de presente que tem em casa. A orelhinha pode pegar e recortar papelão, pintar e colar, tá, gente? A criatividade é de vocês, tá? Conto com a participação da família, né, nessa atividade, porque as crianças vão precisar usar tesoura, né? Às vezes uma cola um pouquinho mais forte, dependendo do material que vocês vão usar. Então, vamos ajudar as crianças, né, pais, família. E depois, não esqueçam do registro da atividade, tá? Tira foto e envia pra tia, que a tia tá montando e deixando uma pastinha lá no Facebook, tá? Marca a escola. E aí vocês podem ir lá depois e acompanhar todo o trabalho desenvolvido, tá? Aguardo essa atividade, pessoal, porque essas atividades, elas farão parte da nossa nota avaliativa, tá? Como nós vamos terminar o primeiro bimestre em casa, são essas atividades que contarão como uma avaliação, tá? Um grande abraço, feliz Páscoa para todos vocês. Espero que estejam todos em casa, estejam bem em casa, né? Curtindo a família, aproveitando para fazer as atividades, tá bom? Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser, tá bom? Um beijo,